Bom, boa noite, gente. Meu nome é Rafael Braz, sou membro do Instituto Bion, faço parte da comissão do Departamento Científico, dirigido pela Franciela Bonassina, e hoje na atividade de publicação, que a gente, enfim, desenvolve já há algum tempo, atualmente, desde a pandemia, seguimos online, né, trazendo debates e discussões em torno dos livros lançados recentemente. E hoje a gente está aqui para falar do livro Furos no Futuro, Psicanálise e Utopia, lançado em 2022 pela Artes e Ecos, pelo psicanalista Edson Luiz André de Souza, da APOA, Associação Psicanalítica de Porto Alegre, grande pensador e entusiasta aí da psicanálise, arte e utopia. E um livro incrível que eu tive a alegria de ler essa semana, né, pensando aqui no nosso encontro e nas trocas com o Edson. E, enfim, de tantas trechos e de tantas passagens que me tocaram no livro, eu separei um curtinho aqui para comentar antes de passar a palavra para o Edson, e espero que seja uma conversa muito rica em torno do debate. Bom, então, sobre a utopia, o trecho que eu separei, o Edson diz assim: a utopia viria a cumprir a função de contrafluxo, de anteparo de nossas certezas, esburacando a excessiva naturalização com a qual vestimos os acontecimentos. Ela suspende, portanto, os falsos destinos que aderimos como forma de anestesiar o que temos de mais precioso, a saber, nossa responsabilidade diante da vida e do amanhã. Então, Edson, é um prazer, uma alegria estar com a gente nessa noite. Obrigado pela presença e a palavra é tua. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos vocês que estão aqui. E adoraria poder estar aí na sede, né? Já estive umas 2, 3 vezes, né? E a gente sente falta, né, desses momentos, depois de tanta carência de encontro. Mas né, como eu já conheço alguns de vocês, né, eu tenho essa sensação de proximidade, né, e que a gente possa ter uma boa conversa, né? A gente, assim, agradeço muito o convite, né, botar uma conversa dessas na roda é sempre uma chance, né? Quando a gente escreve livro, né, e muitos de vocês aí também, né, produzem, escreveram, né, livros. A gente sabe como é importante esse efeito bumerangue, que às vezes chega, às vezes não chega tanto, né, do que a gente pode colocar na roda, até para sabermos um pouco mais o que mesmo a gente escreveu. A gente nunca sabe exatamente quando escreve o que escreve, né? Nem quando pensa o que pensa, né? E nem quando diz o que diz, né? Então, é por isso que, né, até como início assim, de conversa, a gente nem planejou muito, eu não sei como é que é essa temática, mas eu organizei algumas notinhas, assim, não necessariamente estão no livro, mas sobre a temática, e depois eu imagino que seja conversar, como o Rafael já, de início, eu acho que já colocou essa passagem que bacana, a Renata já evocou a Serra da Capivara, então isso já dá elementos, né, para que eu possa também seguir o fio das perguntas, do interesse de vocês, né? Para quem lê o livro, bom, tem mais elementos, e para quem não leu, eu vou trazer algumas questões aqui para situar um pouco por que Furos no Futuro, esse título, e o que a psicanálise tem a ver com utopia, né? Por que juntar essas duas palavras? Bom, para início de conversa, eu acho que qualquer um de nós aqui poderia estar falando sobre esse tema, porque, para mim, é quase um encontro de fundamento psicanálise e utopia. Então, na verdade, é uma obviedade que eu vou tentar desdobrar, né? E esse livro foi uma tentativa de adensar, né, conceitualmente essa questão
da utopia, né? E até pelo que o Rafael leu, assim, esse fragmento, né, que ele vai estar reiterado, que é justamente essa ideia de poder abrir, né, uma brecha nesse estado das coisas, né, como a gente sabe muito bem, a psicanálise, a partir da psicanálise, da repetição, da compulsão à repetição, que volta sempre no mesmo lugar, né? Ou seja, que chance temos nós para colocar o signo, o sentido em apuros, né? E poder, de alguma maneira, abrir uma ferida, nesse signo, nesse sentido, e, e poder, então, nos encontrarmos com imagens significantes, atos inéditos, né? Então, todos nós aqui, se trabalhamos com a psicanálise, queiramos ou não, estamos no campo da utopia, né? Há muito tempo atrás eu escrevi um pequeno ensaio, foi publicado na editora Lume, em São Paulo, foi, acho que primeiro, tinha escrito alguns textos que eu chamei Uma Invenção da Utopia, e que eu parti de uma ideia muito singela, muito elementar, que é a seguinte, que todo ato criativo é um ato utópico, né? Não importa a dimensão, né? Que seja uma grande revolução, né? De uma mudança social, ou que seja eu poder fazer algo simples de introduzir no meu cotidiano, que eu sempre pensei em fazer e nunca fiz, né? Uma mudança de um hábito, por exemplo, né? Ou a partir da nossa experiência como psicanalistas, né? Uma mudança de posição nossa em relação à vida, e que nós sabemos muito bem que isso começa numa posição, uma mudança no discurso, né? Ou seja, quando a gente é capaz de narrar algo desde um outro lugar, nós somos capazes de colocar em ato, né, aquilo que, eventualmente, a gente é capaz de narrar, né? E então, assim, essa utopia, no fundo, é um exercício de linguagem como ponto de partida. Eu vou falar depois, estou dando só algumas tintas iniciais, mas eu vou falar um pouquinho depois do livro do Thomas Moros, né, A Utopia, que valeria a pena, né, para quem já leu, relê, mas para quem nunca leu, é um texto fundamental, que já tem 500 anos, né, 1516, onde o Moros, então, escreve esse ensaio, esse texto, essa ficção, né, uma ficção, se chama A Utopia, né? Você sabe muito bem, então, que essa utopia é uma ilha que ele imagina, né, e constrói como um lugar onde a comunidade humana poderia viver de forma completamente diferente do que ele via até então, né? É o que o Rafael falou no início ali, sublinhou, é um texto que vai no contrafluxo, né, do que era a realidade do Moros naquela época, né? O que significa, o que isso é muito importante, que não, o mais importante não é chegar nessa falsa ideia de que nós temos o saber do que seria a vida ideal, do que seria a felicidade, né? Eu acho que esse é uma definição muito importante nessa temática, e a gente sabe muito bem, a partir da psicanálise, que não é o psicanalista que vai dizer, né, para o seu paciente como que ele deve fazer, qual é a melhor forma de gozar, qual é a melhor forma de viver, o que deve fazer, né? Não se trata disso. Mas se trata justamente de colocá-lo em apuros, né, no sentido de produzir um contrafluxo, né, naquilo que é tomado como algo, muitas vezes, natural, único,
né, como definitivo, né? E não, né? Ou seja, por que que eu conto a minha história sempre da mesma forma, né, e desde o mesmo ponto? Acho que isso é lindo, né, no nosso trabalho, e por isso que ele tem muito a ver com a criação, com a poesia e com a literatura, né? São verdadeiras ficções que a gente convive diariamente, a dureza também do nosso trabalho, assim, que é tentar abrir, quando isso é possível, não é fácil, brechas nas narrativas, né? E quando alguém se descobre, né, que é capaz de narrar-se desde um outro ponto, é essa realidade efetiva e material que muda, né? Então, o que o Moros escreveu é uma ilha de papel, né? Uma ilha de texto, né? E eu não gostaria de viver na Ilha do Moros, porque não é, está longe de ser a sociedade ideal. E muitas utopias, você sabe bem, se tornaram regimes totalitários, tirânicos, porque ali houve essa derrapagem de impor um saber, uma forma de viver, né, a goela abaixo, como a forma ideal. E não se trata disso, né? A utopia e o texto Moros, ele é muito provocativo porque ele simplesmente fazia um contraponto, mas sem nenhuma pretensão de propor o que seria, né, o modelo de arquitetura. E ele brinca ali, ele diz até como que as casas deveriam ser, como que as estruturas da família deveriam ser, mas muito mais para provocar, né, o que até então se tomava como estabelecido, né? Eu adoro uma passagem no Moros, que eu acho que é essa dimensão que nós lidamos no nosso trabalho com o impossível, né? Que, no fundo, nos faz aproximar a utopia, né, com uma certa ética do desejo, né? Quando ele diz assim: não renunciaremos a salvar o navio na tempestade, mesmo que não saibamos impedir o vento de soprar. Então, vocês veem a dimensão literária assim do texto, né? Eu resgato assim essa imagem, porque o que essa imagem nos diz? Que não se trata de um saber instrumental numa travessia, né? O vento está ali, o vento é um fenômeno da natureza e diante dessa força eu me sinto impotente, mas não é esse o ponto, né? É o desejo de assim, não renunciar, né? É o impossível, né? Que era o lema de maio de 68, né? Queremos, né? Era o era o é poder desejar o impossível. Então, a utopia, você sabe, né? Ela foi tomada e foi descaracterizada e ficou quase como um sinônimo do impossível, né? E no sentido e não nesse sentido de potência que eu coloquei há pouco, porque essa é o impossível da potência, mas da impotência, da desqualificação de uma ação. Quando alguém diz, bom, isso é uma utopia, deixa de lado, isso não serve para nada, né? Isso não nos leva a lugar nenhum. Pelo contrário, né? Eu acho que esse é o resgate que eu tento, de alguma maneira, mostrar conceitualmente, trazendo algumas reflexões aqui no meu texto. Eu separei aqui algumas imagens, né, que não estão no livro, assim, agora, enfim, mas que é um pouco para mostrar esse fio condutor e que tem a ver com diálogos que vão se fazendo a partir do texto, né? Ele é composto aqui de 8 ensaios, tá? A primeira utopia foi um texto que eu ganhei de presente do Donaldo Schuller, né? Porque o Donaldo, com 90 anos de idade, né, encontrou essa pessoa, né? Para quem conhece ele nessa atividade, nessa força, né? Alguém com quem eu converso bastante, fez um prefácio assim do texto e é algo que eu discuto com ele.
se chama Utopias em Construção, e que para mim é enfim, como figura, né, é a utopia viva, né, de que não tem isso, né, de idade, enfim, a juventude, ela está no nosso ato de produção de vida e de narrativa. Então, são 8 ensaios, tá? Que eu vou só rapidamente dar os títulos, assim, Psicanálise e o Desejo de Utopia, tá? Onde eu faço um histórico, assim, um apanhado, né, do conceito e por que justamente associar psicanálise e utopia. Um segundo texto, Marx e Desarme em Letras, Litoral, Literal, Lutoral, e que eu adoro esse tipo de trabalho, que é a partir de um conto, ali eu pego um conto do Mishima, do escritor japonês Yuko Mishima, onde é um conto lindíssimo, assim, sobre o luto, numa mãe que perde, né, 2 filhos afogados no mar, e como sobreviver a um trauma de uma perda. Mas no próprio conto do Mishima já todo um pensamento, né, que se aproxima muito até de um ensaio teórico, que é como lidamos com a perda e com o trauma, né? Então eu escrevo um capítulo a partir desse conto, justamente para tentar introduzir essa ideia do que eu chamo do lutoral, né? Brincando com essa palavra litoral, literal, lutoral, né? E como que a utopia entra nessa questão. Depois um outro, o que o poder não pode, o inconsciente utópico. Depois rapidamente eu vou aproximar essa ideia do inconsciente como numa dimensão da utopia, né? E nessa lógica assim do poder. Furos no futuro, utopia e cultura é outro ensaio. A transgressão que salva, né? Que é um capítulo muito mais sobre o ato de criação, um certo elogio à transgressão, né? Porque a utopia é uma transgressão. Encontra uma norma, né? Encontra algo estabelecido, é ir na contracorrente, é uma revolta, é uma rebelião, né? Enfim, a arte e a literatura estão sempre nessa dimensão, né, do ir contra, né? Eclipses, Propaganda e Utopia, né, que é um ensaio mais específico para pensar algo que, enfim, vivemos de uma maneira assustadora de violência, que é a propaganda, a publicidade, mas isso entra numa lógica também das redes sociais, enfim, né? Como que a gente é capturado não só por produtos, mas através deles, por formas de viver, e de pensar, de se comportar, e de agir, e de sentir, né? Enfim, que é a sociedade de consumo. Imagens Perfuradas, que é um texto escrito em parceria, que esse eu escrevi junto com a Hélida Tessler, sobre... Temos como um norte ali o Arthur Bispo do Rosário, uma obra do Arthur Bispo do Rosário, tá? Que é esse trabalho incrível, né, do bispo, né? Essa pessoa ficou a vida inteira no hospital psiquiátrico e fez uma obra monumental. E só um pequeno parênteses, né? Há pouco tempo eu tive uma primeira experiência na minha vida utópica. Eu sempre, assim, eu fui professor, enfim, muito tempo na URGS, né? No Instituto de Psicologia, me aposentei há pouco tempo, mas fui professor mais quase 25 anos no pós-graduação em artes visuais também na URGS, trabalhava. Então, trabalhei sempre muito perto de artistas, orientei em mestrados, doutorados, né, em artes visuais e até em termos de produção. E foi a primeira vez que eu fui convidado a fazer uma curadoria no ano passado. Nunca tinha feito, já tinha imaginado, assim, né, fazer uma curadoria, mas já escrevi muito, assim. Eu e a Hélida, a gente fez uma curadoria, não sei se alguém aqui viu, mas ficou uns 2 meses, no ano passado, na Casa de Cultura Mário Quintana, que se chamou Pódium, né? Pódium. A partir de um trabalho do Bispo, do Rosário, maravilhoso, tá? Depois, enfim, aqui eu não tenho imagem, mas depois vocês podem olhar, que é um pequeno pódium que ele faz com 3 cilindros de madeira, simples, singelo, né? Onde ele põe, né, o pódio, que é esse ícone, esse símbolo do poder, da disputa, dos vencedores, né?
enfim, não tem lugar para os perdedores, e é justamente essa sacação ali. E não que o bispo tenha pensado nisso, mas o trabalho pensou, né? Nem sempre, nem sei tudo que o artista produz, ou que o escritor escreve, o que a gente escreve, a gente, vamos dizer assim, tem domínio, né? Mas o texto tem, né? E a gente se descobre a partir daquilo que produz. Então, esse pequeno objeto, então, tem o número 1, 2 e o 3, e escrito embaixo, isso é comovente, né? Porque se fosse só o pódio ali, enfim. Mas a beleza aqui e da sacação artística é que ele escreve embaixo de cada cilindro pó, do outro di, di, e do outro pó, di, É impressionante. Ou seja, ele secciona o significante, e aí a gente pode derivar como uma pergunta o pó, no sentido de pó de né? E aí, enfim, esse pó como o resto, né, de uma disputa, de uma batalha para chegar no pódio. Uma pergunta, pode ponto de interrogação, pode o que é isso, o lugar do poder do né? Ou seja, como pensar nas narrativas dos perdedores, né? Algo que o Walter Benjamin fala muito, né? Quem vai recolher a narrativa dos vencidos e colocá-los em cena, né? Ou seja, como a gente adere à narrativa dos poderosos, dos vencedores, né? E como fazer essa inversão, né? E poder ver essa imagem na contraluz, né? Na contracorrente. Enfim, então, só para fechar o parênteses, organizamos uma exposição com 10 artistas, alguns artistas contemporâneos, e que dialogam a partir desse pequeno pódio, né? Tem 2 deles, inclusive, que foram moradores do Hospital São Pedro, né? O Luiz Guides, com um trabalho incrível, né? Maravilhoso, um cara que ficou a vida inteira, 60 anos no hospital psiquiátrico, praticamente não disse uma palavra, e trabalhava assim uma pintura onde ele vai, de alguma maneira, desconstruindo o tempo. São relógios que ele faz, né? Sem ponteiros, e vai pintando em cima, né? E, enfim, ontem disponibilizaram um link do catálogo virtual, é um catálogo super lindo, quase 100 páginas, com as fotos. Depois eu posso mandar ali para o Rafael, ali, para o Magda, para o Júlio, para a Renata, que eu tenho o WhatsApp, né? Se vocês quiserem ver, tá? Mas um pouco como as imagens lançam essa dimensão como imagens inéditas, né? Como criações, e que remetem para mim a esse pensamento sobre utopia, né? Na verdade, é encontrar uma brecha, um furo nesses, como diz um amigo meu lá de São Paulo, o Paulo Ender, nesses monolitos do futuro. Eu adoro essa expressão, né? Como furar os monolitos do futuro, né? Ou seja, essa brecha que nos permite, de alguma maneira, desmontar essa tirania da forma, né? Ou seja, em todos os sentidos. Então, e aí uma das imagens assim que me veio, de repente, num outro livro, numa segunda edição, eu certamente colocaria em alguns outros elementos, é uma canção que depois eu me lembrei no primeiro álbum, acho que foi o único, talvez, em 73, o álbum de estreia dos Secos e Molhados, tá? Que é a música Primavera nos Dentes, tá? Que eu até vou ler aqui para vocês o verso, que é uma música linda que foi escrito pelo pai de um dos componentes dos Secos e Molhados, o João Ricardo, o João Apolinário. E quem tem presente aquele álbum lindo, né, das cabeças ali no prato, assim, vai se lembrar, essa é uma das músicas mais longas, né? Assim, demora muito até começar a letra e termina com um grito, né? Chama Primavera nos Dentes, tá? Que para mim, a utopia talvez seja isso, primavera nos dentes. E olha o que diz a letra, né? Se
se nessa canção já não está, assim, concentrado muito do que eu estou tentando dizer aqui. E vocês sabem, 73, então, é uma música que foi feita numa reação, numa crítica à ditadura militar, né? De maneira evidente, todo mundo percebeu isso, mas era evidente assim esse ato de rebeldia, de protesto, de revolta, né? Diz assim: quem tem consciência para ter coragem, quem tem a força de saber que existe, e no centro da própria engrenagem inventa a contramola que resiste, contrafluxo, quem não vacila, mesmo derrotado, quem já perdido nunca desespera, e envolto em tempestade, decepado, entre os dentes, segura a primavera. Vocês percebem assim a lindeza assim dessa imagem, que ao mesmo tempo não é a utopia como a redenção, o paraíso, nada disso, não há nenhuma promessa da felicidade, do equilíbrio, mas há ali uma posição eu chamaria, então, a partir da psicanálise, de uma ética de tomar posição, de não renunciar, e, de alguma maneira, mesmo com a cabeça decepada, entre os dentes, né, segura a primavera. É muito, muito lindo, assim, né? E, então, a primavera nos dentes, né? Primeira essa imagem. E aí, depois, sério, até poderiam me acusar de plágio, mas uma amiga, depois que saiu o livro, disse assim: mas esse título, Furos no Futuro, está numa música do Raul Seixas. Inacreditável. Aí eu fui ver, e isso realmente teria que incluir, tá? E o livro já estava publicado, se não teria incluído. Na música chama Banquete de Lixo, tá? Que eu não vou recordar aqui para vocês, mas só o verso do No Raul último Seixas. disco dele, no último disco, no ano que ele faleceu, em 89, ele lançou esse último álbum dele. Olha só, então, esse é o último álbum, tu vê? Então, isso eu não sabia. Uhum. Então, ali, nessa canção, em determinado momento, tem um verso que diz: o hoje é apenas um furo no futuro, onde o passado começa a jorrar. E eu aqui isolado, onde nada é perdoado, vi o fim chamando o princípio para poderem se encontrar. É uma beleza, né? Quer dizer, está tudo aqui, uma certa ideia também dessa circularidade de início e fim, né? Princípio e fim. Mas, enfim, esse título, né? Furo no Futuro, que foi né, o disparador aqui do meu livro. Então, esse histórico, né, da minha relação com a utopia vinha há muito tempo, né? E num livro anterior, de 2009, bom, teve uma invenção da utopia, e tem um de 2009, que foi um convite que eu recebi e fiz uma parceria com o Paulo Endo, um colega lá de São Paulo, da LPM. A gente fez um pequeno livrinho, uma coleção da LPM sobre o Freud. Ela escreveu uma biografia do Freud, enfim, que pretensão, e a gente fez um pequeno ensaio, né, que chamou Freud, Ciência, Arte e Política. E nesse, são 4 capítulos, né, a gente dedicou uma abertura para trazer alguns dados biográficos do Freud, e depois um sobre ciência, um sobre arte e um sobre política. E ali também eu já faço um primeiro ensaio, né, dessa dimensão, grande invenção, né, do Freud, que foi uma invenção de linguagem também, né, e que onde essa aproximação do inconsciente e da utopia está em pauta. Então, no fundo, tá, só para ir numa direção e algumas notas mais, e a gente poder abrir para a conversa, a utopia é buscar a primavera, né, onde imaginamos que ela está. Né? Não sabemos, mas onde imaginamos que ela está. Ou seja, esses deslocamentos produzidos, né, pelo aquilo que a psicanálise, eu acho, coloca em cena, que eu chamaria de palavras migrantes. Tá? Ou seja, da palavra coagulada
a palavra fluxo, ou seja, essa palavra que abre uma dimensão do informe. Eu gosto muito desse termo que o Bataille trabalha, que é interrogar sempre a forma a partir do informe, né? Ou seja, aquilo que tu não consegue definir. Pensar a utopia nessa dimensão iconoclasta, que não tem uma imagem, entende? Que tu possa dizer essa imagem perfeita, né? Tu tem uma crítica às imagens instituídas. Isso a utopia faz muito bem. Mas todo texto utópico é um texto de ficção, é um texto de provocação, não é uma bula de uma receita de futuro e de amanhã. Entende? Quando a gente entra nessa, enfim, perdemos tudo, né? Perdemos essa condição do inédito da imaginação. Então, eu diria, e aí estou incluindo muito o nosso trabalho, né? De todos nós aqui, que é muito mais um trabalho de desfazer a forma, né? Então, isso que eu referi às utopias iconoclásticas, do que propor uma forma ideal. Né? Aqui, então, a psicanálise entra em cena. E, então, onde buscar essas palavras migrantes? Tá? Não vou entrar em muitos detalhes, assim, mas, assim, que dimensão de migração somos capazes de produzir nas nossas vidas? De deslocamentos, né? Ou seja, nesse empuxo que a origem, né, esse ponto de origem nos prende, até onde somos capazes de ir? E não é renegando a origem, né, mas é reinventando a origem, né? Um pouco essa ideia de pensar a origem como horizonte, né? De pensar também o inconsciente nessa dimensão do que ainda está por vir, do que ainda não sei, né? Não é isso? Eu acho que aí se congrega muito assim essa ideia de utopia. Eu sou filho de um cearense, tá? E eu sempre penso nessa história, né? Tipo, oh, então, onde é que vem essas ideias, né? E agora só vou fechar. Por que me veio essas palavras migrantes quando eu estava vendo umas notas? Né? Meu pai que nasceu no sertão do Ceará e que sai de lá com um irmão, ele com 14 anos de idade, e um irmão de 15, uma família de 15 irmãos, para ir morar em outro lugar, buscar a vida melhor em outro lugar. Ou seja, embora tenha algo que a ver com a minha história, mas eu acho de muitos de nós guardando as dimensões. Que movimento é esse que nos faz sair do lugar, buscar algo novo, na dimensão que for, sabe? Então, isso tem a ver com palavras migrantes, tá? É por isso que eu estou pegando essa ideia da migração, um tema tão crucial na política, dos refugiados que saem, dos que morrem no Mediterrâneo, enfim, é muito uma imagem do menino indo tentando atravessar o Mediterrâneo com umas garrafas PET enrolada no corpo até a ilha de Ceuta, sabe? Isso são imagens muito de pensar essa utopia viva. Imagina um garoto de 16 anos se joga no mar. Que utopia mais forte a gente pode imaginar de buscar um outro lugar e chega e a polícia o prende, entende? E muitos que afundam Bom, então é isso. Essa pergunta, né, é qual é a potência dessas palavras migrantes. Eu tive agora há pouco tempo voltei de uma viagem e uma das grandes descobertas, assim, que a viagem a gente fala dos lugares, foi tal coisa, mas assim, essa dimensão dos encontros literários e artísticos, né, que para mim são tão preciosos, assim, uma viagem que me faz encontrar um poeta, um autor novo, uma pintura, um artista novo. Eu não posso passar o resto dos dias lá sentado num café lendo, mas literalmente, assim, eu tenho exercido isso, assim, né, como algo de... E o grande encontro que eu tive em Barcelona, eu tive um tempo lá com uma filha que está morando lá, foi um autor que eu já conhecia como teórico da arte, que é o John Berger. Tá? E anotem o nome se depois vocês quiserem
que foi a grande descoberta, né? Ele tem um livro muito lindo de insights, chama Modos de Ver, mas a minha surpresa foi encontrar essa dimensão do John Berger, poeta, John Berger, artista, mas questão que tinha desenhos dele, e cineasta. Ele fez muitos filmes de arte que eu não conhecia. E aí eu trago para vocês um poema, tá? Que é um pouco, talvez, o que eu queria trazer para hoje, que eu fiz uma tradução, assim, não encontrei a tradução dele, e lá em Barcelona tentei encontrar um livro espanhol, só encontrei em catalão dele, mas olha que coisa mais linda, assim, esse poema, para mim, a gente poderia passar as 2 horas aqui conversando só sobre esse poema, que para mim é, talvez, a imagem mais potente da utopia. Isso não está no livro, né? Isso aí são diálogos a partir do que eu já escrevi. Tá, uma tradução minha, não sou especialista em inglês, mas tentei encontrar assim a beleza assim que eu consegui ler assim no texto dele. Então chama Palavras Migrantes. Diz o seguinte, é bem breve o poema. Em um buraco na terra, enterrei todos os sotaques da minha língua materna. É de origem perdida, né? Ali repousam como agulhas de pinheiro recolhidas por formigas. Talvez um dia o grito vacilante de outro andarilho as queime. Assim, aquecido e amparado, ele ouvirá a noite toda a verdade como uma canção de ninar. Então, essas coisas, né, essas belezas que são puro pensamento, né, que tem a ver, né, esse sotaque perdido, ou seja, essa origem, essa história que muitos precisam deixar para trás, enterrada, mas isso não se perde, fica ali à espera de um outro andarilho, ou seja, de um outro utopista, né, de alguém, porque a utopia é o caminhar, né, essa imagem do caminhar como o deslocamento, né, e como esse traço, vamos dizer assim, mais característico do humano, né, que a gente se imagina sedentário, mas isso isso não é, não sei se poderia dizer da natureza, né, mas como a gente se acomoda na fixidez e como a vida está no movimento sempre. Estou dizendo algo muito óbvio, mas como derivar isso, né? E aí esse outro andarilho encontra o sotaque ali já nas agulhas e queima. Mas ao queimar, ele se aquece, ele se conforta e ali ele ouvirá a verdade como uma canção de ninar, ou seja, a verdade ali no infantil, né, que volta, né, nisso que a gente não perde, né, esse sotaque, né, esse acento, né, essa música que é o que nos constitui. Então é isso, é essa ideia então de que esse contrafluxo é a nossa chance de rebeldia, né, é a nossa pequena, grande rebeldia, como diz o Glauber Rocha, isso eu coloquei no livro no momento, sem linguagem nova, não há realidade nova. Tá? Eu acho que isso a psicanálise coloca de uma maneira radical. Tá? Enfim, né, toda essa polêmica, eu nem quero entrar, nem estou sabendo muito, assim, acompanhei muito por alto, né, da psicanálise, qualificar a psicanálise, ciência, enfim, mas, enfim, essas bobajadas toda, né, que esquecem que o fundamento, né, e isso é algo, enfim, cotidianamente comprovado, né, de que o que efetivamente faz avançar em mudanças na vida e na realidade é quando a gente é capaz de produzir algo novo no estatuto da linguagem, né? É isso, assim, mais 2 coisinhas, então, só para finalizar. Há pouco tempo eu vi um trabalho do Leonilson, né, que é um artista
que morreu de notícia incrível, né? Jovem, morreu de AIDS, enfim, naquela época que todo mundo morria, né? Com o vírus da AIDS. Numa tela dele está escrito uma frase que também eu anotei, assim, como seria legal levar para a discussão aqui com vocês, que ele escreve o seguinte, né? Um desenho, enfim, uma pessoa caindo num abismo, assim, né? Mas bem, vamos dizer assim, não diria abstrato, mas não é uma forma mais até com desenho de uma certa forma infantil, assim, e ele escreve o seguinte, né? Como escolher um atalho que não leve de volta para o abismo? Eu anotei essa frase que eu achei bacana, que também não é todo movimento, ou seja, às vezes a gente se move, pensa que se move e não sai do lugar. Eu acho que isso também é que nosso trabalho, nossa escuta, né, pode identificar esses movimentos que não geram nada, né, ou que só é gasto de energia, né. Como diz o Dostoiévski, né, num texto, no início de um texto que é muito bacana, que chama, se eu não me engano é o Eterno Marido, onde ele fala de uma pessoa que, vamos dizer assim, um jovem utopista que quer mudar o mundo, né? A gente sempre quer mudar o mundo, imaginar como poderia ser diferente, e ele tem muitos pensamentos, tudo, e grandes projetos, e a vida vai passando, e grandes pensamentos, grandes projetos. Aí ele chega em casa, abre a porta e vê tudo no mesmo lugar, a cadeira estragada, o que ele vai fazer nunca fez, os papéis em cima da mesa, empoeirado e tal. Ele tem um choque de realidade naquele momento, né? O cara quer mudar o mundo e não consegue mudar a sua casa. E tem essa frase genial do Dostoiévski, que é do que o personagem diz: de que me adiantou toda essa agitação de Camundongo? É uma paulada, né? Ou seja, esse ratinho que anda para um lado e para o outro e gera energia, né? E essa energia e é isso, é um autor que está muito presente aqui como eixo também, né? Para quem lê o livro pode ver, é um autor que também muito bacana de ler, assim, que tem um diálogo interessante com a psicanálise também, embora não seja o foco, que é o Ernst Bloch, né? Que escreveu uma trilogia, um livro de quase 1000 páginas no final dos anos 50, imaginando depois da Segunda Guerra Mundial, daquela destruição toda. E ele escreveu um livro, uma trilogia que chama O Princípio Esperança. Tá? E eu só recolhi uma frase, tá? Vou resumir o livro numa frase, né, do Ernst Bloch para a gente abrir a conversa. Não, duas frases. Tá? Uma é uma imagem que diz assim: não existe luz no pé do farol. Então, essa é uma imagem emblemática, né, do farol que ilumina, mas não se ilumina, né? Embaixo do farol há escuridão, né? E a outra frase do Ernst Bloch, ele diz assim: a consciência utópica quer enxergar bem longe para atravessar a escuridão bem próxima que acabou de ser atravessada. Ou seja, o que ele diz com isso? Que não se trata de uma posição de espera do paraíso que vai vir, né? É uma urgência, é um momento presente, ou seja, é o aqui e agora, né? A utopia não está nesse amanhã que nunca chega, né? Ele é uma exigência, né? E eu acho que isso também que a gente sabe muito, né, no nosso trabalho, que é essa urgência também do ato. Tá bem, eu acho que é isso, né? Eu acho que é um ensaio que tenta, né, aproximar, né, esses elementos do quanto que o nosso trabalho, né, na psicanálise implica uma dimensão de risco, né? Não existe utopia sem risco, né? É arriscar o inédito. E quando a gente perde isso, né, e às vezes a gente perde porque,
enfim, é um desafio muito grande, nós acabamos perdendo essa potência, né? Que é e essa coragem, assim, né? de, de, de se colocar esse desafio, né? No fundo, de acessar o escuro de dentro, o não saber, né? E fazer alguma coisa com isso, né? Acho que talvez a grande contribuição da psicanálise seja essa, né? De que ela põe luz, ela coloca um pouco de luz nessa dimensão do insabido, do impossível, né? Do incognoscível, né? Do improvável. Mas é isso, agradeço a atenção de vocês, tá? Só trouxe, enfim, não falei muito assim do que está no livro, propriamente dito, mas vamos ver, fico aberto à conversa, e mesmo que não tenha assim conhecimento do livro, enfim, o tema está aí, né, para a gente poder discutir e trazer outras imagens, outras experiências, né? Há uma literatura muito grande sobre o tema, né? Eu sempre procuro acompanhar, assim, muito na área da crítica literária, né? Grande parte dos estudos de utopia, 80% a 90% vem do pessoal da literatura, interessante, né, isso, né, mas é óbvio, né, tem reflexões a partir de outras áreas, das artes, da arquitetura, da política, evidentemente, e eu acho que nós temos que entrar nessa conversa, porque é uma conversa que nos diz respeito, até do ponto de vista político, né, enfim, o nosso trabalho ali, ele toca justamente assim, nessas estruturas do poder, né? Como que o poder se configura. Muito bem, então, Rafael, eu passo a palavra aí para... Edson, muito obrigado. E sim, acho que é fundamental, né, como tu está trazendo, a gente entrar nessa conversa. Já entramos nessa conversa, né? E eu super recomendo, como tu falou, a leitura do livro. Eu acho que é muito interessante tu ter trazido todos os pontos que tu trouxe, todas essas associações, né, no percurso, assim, que se conectam com o livro. E eu fiquei pensando nisso que tu falou do insabido, né, desse dentro, a partir mesmo dessa questão que tu traz entre utopia e psicanálise, e no ponto da responsabilidade, né? Porque isso ativa a responsabilidade, né? Eu selecionei aquele trecho justamente, dentre tantos, me chamou a atenção muito isso, né? Esse contrafluxo, e a gente poder pensar essa questão da utopia não como apontando caminhos, mas sim como acionando o desejo, como tu traz ali, né, em outro trecho, e a responsabilidade também. Então, eu acho que, de alguma maneira, de muitas maneiras, aliás, tu trouxe isso para a gente, e te agradeço muito e, enfim, está aberto o diálogo, quem quiser, né, participar, como tu mesmo disse, seja quem lê o livro ou não, mas a gente tem bastante coisa para conversar, né? Eu gostaria de falar alguma coisa. Primeiro, agradecer o Edson, assim, em público, né? Ele foi meu orientador de mestrado. Alegria, Mas eu já... alegria. Hã? Não, uma Hã? alegria, aquela experiência que tivemos juntos. Muito Eu queria até vou fazer um pequeno relato daquilo em cima do que tu falou agora, mas antes, eu me lembro quando tu começou a tratar desse assunto nos seminários, no mestrado, eu participei dos meus sobre utopia. Eu acho que tu lembra, né? Havia uma grande confusão entre os alunos, mesmo na época, assim, não, mas utopia é uma coisa de ilusão, é um delírio. Então, havia mesmo no campo psicanalítico da época, não na área que tu frequentava, mas em geral, né? A utopia é vista patologicamente, né? Era vista, né? Eu acho que o mérito da tua profunda reflexão e ousadia é despatologizar para os psicanalistas e psiquiatras a ideia da utopia e dar um outro sentido a ela, né? Eu acho que isso é mérito teu. Provavelmente foi o primeiro teórico no Brasil a falar dessa maneira, acho eu.
pelo que eu me lembro na época. A Cíntia está aqui, por isso que eu vou citar o mestrado. A Cíntia era a coordenadora pedagógica que acolheu a experiência que a gente fez lá no Colégio Rio Branco, né? E eu vou falar uma frase que ela citou na época. Deixa eu só explicar para o pessoal o que se tratava. Eu convidei o Edson para ser meu orientador, ele topou, e eu disse, eu queria estudar Bion e tal. Eu disse, mas eu não entendo nada de Bion. Não tem problema, mas a gente estuda junto e tal, né? E foi assim, ele me apresentou Walter Benjamin, ali a gente juntou Bion, Benjamin, Nietzsche e tal. Mas a ideia era que, na época, existia um grande clamor da violência nas escolas. Era o ambiente extremamente agressivo nas escolas, né? Então, tinha muita reflexão e eu queria pensar numa intervenção que pudesse gerar algum efeito, né? E aí a gente pensou na fotografia, a gente selecionou alunos, os alunos eram voluntários, aí os alunos receberam cada um uma máquina fotográfica e o pessoal da escola dizia, não adianta, eles vão roubar essas máquinas, eles não vão não sei o quê. Havia todo um discurso sistematizado de que não valia a pena investir, não adiantava fazer, e aí a gente fez e vieram todas as máquinas fotográficas de volta, todas elas com fotos, e a pergunta era assim, o que você vê de agressivo na sua escola que você gostaria de fotografar e mostrar? Os alunos que quebravam a escola e que demoliam as carteiras e tal. E aí, quando as fotos foram expostas na escola, eu me lembro que a Cíntia disse, a Cíntia pode confirmar isso, eu não sentia mais dor de barriga, mas agora que eu vi as fotos da minha escola, que eu frequento todos os dias, eu voltei a sentir dor de barriga. E isso está anotado, né? E é engraçado que essas fotografias feitas pelos alunos, e um deles era um guri extremamente agressivo, que quebrava tudo lá e tal, que ele foi sorteado para isso, essas fotografias que foram feitas no primeiro semestre, expostas, quando teve as férias e se voltou para as aulas, o pátio estava pintado. Um grupo de professores se mexeu, ficou incomodado com aquilo, se reuniram com o dinheiro próprio, pintaram o pátio com coisas de basquete e não sei o quê, e tinha no pátio dessa escola um gradil onde estava colocado ali dentro todas as carteiras e cadeiras quebradas e tudo para os alunos verem como eles são bandidos e criminosos. Isso retirava espaço de pátio. E, por alguma razão, resolveram tirar aquele gradil e tirar tudo aquilo fora, aumentou o pátio, e o nível de agressividade e violência diminuiu drasticamente dentro daquela escola, sem ninguém fazer um discurso contra a violência, simplesmente foi colocar a cena do colégio de uma outra maneira, em fotografia e vista pelas pessoas. Né? Eu acho que é isso que tu está falando, né, Edson? Isso é uma intervenção utópica. Quer dizer, apresentar a realidade de uma outra maneira, de um outro formato, que permita um outro olhar, gerou um movimento naquela escola, a Cíntia daquela pode confirmar, a dor de barriga dela até acho que passou depois, mas foi interessante a frase dela, eu não sentia mais dor de barriga nessa escola, e olhando as fotos, eu voltei a ficar triste com a minha escola, porque eu estava acostumado com ela. E a dissertação final, com o teu trabalho, o teu apoio, né, ficou claramente assim que dá esse entusiasmo de ver que a gente não precisa falar muita coisa contra, mudar a perspectiva, que permita um olhar. Não foi falado nada, ninguém falou para as crianças ser boazinha, que não era para quebrar a escola e que tinham que estudar, nada disso. Os adultos que olharam a escola de uma outra maneira e deu um tilt lá. Então, foi um experimento muito legal. E eu queria dizer, de novo, assim, te agradecer publicamente, porque tu foi um cara muito generoso comigo, me acolheu, e a gente produziu um resultado prático ali, simples, mas no cotidiano de uma escola,
que foi muito legal, né? E hoje, eu nunca escrevi sobre isso. A dissertação está lá. Mas hoje, te ouvindo aqui, fiquei com vontade de a gente escrever um texto sobre isso, né? Porque vale a pena, não em si só pelo experimento, mas para mostrar um testemunho de que não precisa falar contra, é mudar a perspectiva. O contra é um discurso do poder, né? Ah, tá, Cíntia está testemunhando, então não menti também. Estou com uma impossibilidade de abrir a tela. Mas foi uma experiência fantástica, teve uma repercussão importante em toda a escola. Isso foi um experimento que o Edson topou, que me entusiasmou, nem sei bem como é que nós chegamos nesse projeto, mas foi tu, a ideia da fotografia foi tua. Estava com o Euge, naquele cara, como é o nome dele? Tá desligado. A tua grande sacada, legal, Júlio, muito, muito bacana. Aprendi muito essa história, né? Essa chance de trabalhar na orientação que a gente aprende tanto quanto. Aprendi também muito contigo, um pouco de bio, né? A partir das tuas indicações. Mas a grande sacada tua ali foi e esse jogo ali que assim essa mudança de perspectiva foi colocar esses meninos, essas meninas como na condição de autoria, né? E o quanto isso fez diferença, né? Quando tu é capaz de produzir uma imagem, não ser só consumidor de imagens e isso é raro, né? A gente não se dá conta que a gente produz muito poucas imagens assim Sim, nessa. as crianças eram tratadas como criminosas e a gente deu para elas a palavra visual, a fotografia, para elas dizerem como que elas enxergam a escola, onde elas são tratadas como bandidos. Claro. A escola mudou, entre aspas. Foi um experimento utópico, certamente. Com certeza. Renata pediu para falar, pode falar, Renata. Está com o microfone fechado. Tu não abriu o microfone, Renata? Eu estava com dificuldade de achar meu microfone e me desmutar. Então, Edson, eu fiquei muito emocionada te ouvindo. Um filme passou, assim, na minha cabeça, no meu corpo, e eu pensei em várias coisas. E eu vou só compartilhar breves evocações. E a primeira, que tem a ver com a Serra da Capivara, é essa relação entre o futuro e a memória. Né? E tu até falou de um passado que fica jorrando, se eu te escutei bem, né? E pensar nessa relação entre a possibilidade de um futuro a partir de uma lógica de apagamento. Como pensar num futuro a partir da lógica do apagamento? E então isso eu pensei assim, como uma questão, assim, né? Se isso de alguma forma está no teu livro, porque eu ainda não consegui ler, mas ele está já me aguardando como leitura. E aí eu fiquei pensando nisso e pensei em várias outras coisas, enfim. Mas eu queria compartilhar com vocês uma coisa muito linda, que eu acho que tem tudo a ver com a tua fala, Edson, que eu tomei contato com uma experiência de uma psicanalista judia e do seu filho que foram passar férias em Israel e foram para Auschwitz, na Polônia, e eles fizeram uma foto no trilho do trem, e ele faz a seguinte pergunta: é possível sorrir em Auschwitz? E eu achei tão genial essa pergunta, e essa pergunta me tomou, né?
a partir da lógica de uma contradição, de um paradoxo. E ele diz, sim, porque nós estamos aqui. Ele reconhece o risco da pergunta, mas ele arrisca dizer que sim, como sobrevivente que lá está, para contar essa história, para relembrar o terror, para que esse terror, para que a catástrofe, para que a Shoah nunca mais se repita. E essa pergunta, por uma linha afetiva daí que eu tenho contigo das nossas experiências, me fez deslizar para as seguintes perguntas. Pensando na Estamira, é possível criar no lixo? Uhum. Pensando no Riobaldo, é possível enfrentar o sertão? Então, o quanto a arte nos arrebata e o quanto a tua fala é urgente e necessária para sonhar outra psicanálise dentro da psicanálise, para furar os sintomas aprisionantes dentro da própria psicanálise. Então, enfim, isso. Obrigada. Tua fala foi farol hoje. Ah, que bonito, Renata. Enfim, o comentário também e essa relação, te agradeço, assim, essa vocação futuro e memória, de como que a experiência que a gente tem, né, a partir da psicanálise, mas, enfim, com a arte, com a literatura também, é mostrar algo que, conceitualmente, às vezes a gente fala, mas nem sempre, né, apreende, como que esse futuro ele pode estar, ou está, nesse anterior, nessa origem, né, esse futuro anterior. Ou seja, quando eu vou testemunhar algo, né, e vou num campo de concentração, ou vou, né, cumprir um certo dever de memória, né, no nosso país tão carente de memoriais, de alguma maneira eu relanço essa memória aparentemente apagada, ou às vezes rasurada, né, e injeto ali uma dimensão de horizonte e de futuro, né, porque a partir dali é como se a história recomeçasse, né, a partir desse sorriso, eu estou aqui, ou desta primavera nos dentes, vou usar essa imagem. Então, sabe, enfim, a gente sabe, né, quando alguém é capaz de fazer uma narrativa sobre, né, sobre a sua história, um acontecimento na infância, um trauma, o seu pai ou sua mãe, ele recoloca essa memória no horizonte, né? Ou seja, a chance do vir a ser, ou seja, que a utopia tem a ver com e mexer nesses escombros. Então, super bacana assim que tu tem uma imagem no livro, tá? Que é de uma artista que a arte me ajuda muito para trazer imagens, assim, que é da Mona Atum, né? É uma artista, se eu não me engano, da Palestina, que mora na Inglaterra, onde ela faz um mecanismo que se chama desenho. Eu acho muito incrível esse trabalho, eu pude vê-lo assim, né, em funcionamento, mas se eu descrever para vocês, vocês vão imaginar como que ele funciona. Chama desenho de autoapagamento. É um círculo de madeira, de areia, e ela faz como uma espécie de relógio, assim, com duas hastes, que está circulando. Então, uma haste vai fazendo um traço na areia, um risco, então como uma escrita, e a haste que vem atrás como uma borracha. Percebe? Então, a inscrição, primeira haste, e a de trás já vem apagando. Isso é um mecanismo muito da história, as coisas acontecem, né? O fato está ali, alguém faz registro, alguém vê e apaga, 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 apaga.
Então, é um pouco isso que tu evoca, assim, que a tua fala me fez, dizer, como poder parar essa maquinaria, né, desse tipo de apagamento que não quer deixar rastro. Claro que os rastros estão ali, né? E isso aí, então é por isso que a gente tem uma Estamira, para quem nunca viu o filme, olha, está disponível no YouTube, é um filme, para mim, uma das obras-primas do documentário no Brasil, é a história da Estamira, né, essa catadora, uma história, enfim, que mostra o quanto que uma posição nela, mesmo no seu delírio, de posicionamento e de pensamento, né, sobre a vida, o quanto a gente tem que aprender, né? E ela mostra realmente que se pode, sim, construir a partir do lixo, né? No fundo, né, é o que a gente faz todo o tempo sem se dar conta. Nós estamos sempre remexendo no lixo, né? Estamira é uma referência, né? Tem uma edição da Estamira muito linda, né? É da N-1, editora N-1, que todo o texto do filme está ali, nesse livrinho. Ele é feito um a um, com as capas de catadores, né? Então, é um livro quase artesanal, e ele vem, se vocês encontrarem, é uma relíquia, né? Ele vem num saquinho de lixo fechado, preto, tá? Eu até comprei 2 exemplares, um eu deixei fechado, que é uma obra de arte, assim, né? Uma coisa conceitual, e o outro tem que abrir para poder ler. E é lindo, assim, Mas obrigado, Renata. A lembrança da Estamira e foi muito bem-vinda. Eu só esqueci de falar uma coisa enquanto ninguém traz, que eu só queria complementar, que teve uma outra coisa que tu disse que também me tocou muito, que tu disse que não existe realidade nova sem linguagem nova, né? Isso. Glauber Rocha. E eu estou acompanhando uma jovem menina adolescente que mora num outro país, mas tem nacionalidade brasileira, e ela estava tentando se comunicar comigo, e tem uma questão do idioma, desse viver entre línguas. Ela fala a língua materna e fala a língua do país onde ela vive. E aí ela disse assim, sabe o que é, Renata? É que eu estou estrangida. Genial. Porque ela queria dizer que ela estava constrangida, mas ela não conseguia falar da palavra, e ela misturou com essa estrangeiridade. E eu achei tão maravilhoso aquilo, tão potente aquilo. E isso que tu disse fez muito sentido. Genial. É o que a Estamira faz o tempo todo, né? Ela tem cenas ali no filme, para quem não viu, que a gente vê o momento mesmo de um delírio, e ela é uma produção, né, de linguagem muito impressionante muito densa conceitualmente, né? O que essa menina produziu é ao mesmo tempo algo do poético e do pensamento, né? Pode pegar uma palavra dessas e desdobrando, né? Que tipo de articulação conceitual ela conseguiu dar forma numa palavra. E a Estamira fazia isso o tempo todo, né? Me lembro de um momento que ela diz assim: existe o além, mas existe o além dos além, mas esse vocês não têm acesso. O que interessa não é o além, é o além dos além. Linda essa imagem, né? É o fora do limite. É muito marcante nessa fala dela no filme, e isso que a Renata traz, pensei isso, nesse furo, nisso que provoca, né, nesse fora, assim, que essa jovem traz, né, com esse neologismo, né, esse novo que ela consegue provocar dentro dela e comunicar. Né? Eu vou
falar um pouquinho, agradecer ao Edson esse momento tão profundo, né? E tão artístico, psicanalítico, que a gente teve, né, agora juntos. Fiquei muito curiosa pelo teu livro, vou ver se eu já consigo adquiri-lo amanhã. E gostaria também de deixar registrado assim que durante a tua fala a gente vai acompanhando muitos conceitos do Bion também, né? Trazendo esse primeiro desejo assim do Júlio de estudar Bion contigo, né? Essa ideia do não saber aparece muito, né? A ideia da pré-concepção, sempre em busca de um novo futuro, de novo, e vamos de novo, né? E também me veio uma lembrança de um desenho que os meus filhos gostavam muito de ver quando tu traz o camundongo, que tem uma energia, mas que tinha um filminho, um desenho que chamava O Pink e o Cérebro. Não sei se vocês... Então, eles estavam sempre tentando conquistar o mundo, Pink e o Cérebro, né? Dois ratinhos, assim. E nunca dava certo, né? Então, sempre terminava o episódio, eles arrasados, entre aspas, na sua tentativa de conquistar o mundo. E o Pink sempre perguntava para o cérebro, e agora, cérebro, o que que nós vamos fazer? E o cérebro respondia, nós vamos continuar tentando conquistar o mundo. Então, eu acho que tem uma mensagem muito parecida, assim, a gente não vai desistir, né? Nós vamos fazer um furo para tentar conquistar um espaço melhor do que esse que a gente tem, né? Então, só isso, assim, te agradecer muito, foi muito agradável, foi muito literário, e muito obrigada. Bom te ouvir. Obrigado, Magno. Sabe que isso me lembrou uma história que meu pai me contava, e me lembrei agora, assim, né, da história dos ratinhos, né? Mas que é muito emblemática, assim, eu até entendo hoje por que ele me contava essa história, mas, assim, resumidamente, talvez essa história seja conhecida em outras versões, mas era uma pessoa que vai subir uma montanha, está anoitecendo, está muito frio, e ele precisa se abrigar e encontra uma casinha perdida, assim, no meio do nada, fechada, completamente fechada, né? Vindo que não tinha ninguém ali, ele arromba a porta para se abrigar, né? E entra ali, e num canto ele vê um ratinho morto, entende? Com um furo no futuro, né? Com um furo nessas casas, enfim, com os troncos de madeira. Aí ele vê o furo e põe o dedo no fundo do furo e tem uma casquinha de lenha que abre, que cai. Ou seja, o ratinho estava preso ali dentro, querendo sair, e abre esse furo, só que faltou o último gesto. E ele está morto ali. E é uma história incrível, assim, porque, enfim, a partir do que tu trouxeste também, né? Esse é um pouco isso, né? Não desistir, né? Esse Não último desistir. movimento que faltou, né? E então eu acho que é um chamamento à responsabilidade, né? Então, mas é isso. Eu lembrei dessa história. O Bion chama de ato de fé, Ah, sim. no sentido de esperança, né? Sim, exatamente. E o Winnicott manter-se vivo, Ah, apesar do ódio do paciente, manter-se vivo. esse dia. É isso aí.
A gente tá Bom, no- alguém mais quer trazer algo? A gente está chegando ao final do encontro. Edson, quero te agradecer mais uma vez pela partilha, pela riqueza das tuas contribuições. Agradecer a todos aqui presentes, né? Porque nessa troca, assim, foi muito rica, assim, muito interessante. Fica aí, né, esse estímulo para leitura e releitura do livro e de, enfim, diversos desdobramentos aí que tu trouxe para a gente. Quero te agradecer muito, em nome de todo o Instituto Bio, que esse ano está completando 30 anos, então a gente está, enfim, celebrando com bons e ricos encontros. Já quero trazer aqui que nesse mês de agosto a gente vai ter a reunião científica no dia 17 de agosto com a Renata Lisboa, que está aqui conosco. Em breve vai ter a divulgação aí nas redes sociais, no Instagram e WBio. E, enfim, Edson, mais uma vez, muito obrigado. Então, obrigado a vocês e continuamos a conversa aí num outro momento. Tchau. Obrigada. Tchau. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite.